Muito boa noite a todos aí que estavam assistindo o Na Cara do Gol Amador. A gente estreou esse quadro hoje, daqui para frente será assim. Vamos também dar um espaço para você estar divulgando o seu time. Quiser vir falar um pouquinho da história, é só nos procurar, procura nas redes sociais. A gente vai ter o maior prazer de contar a história do seu time de futebol, do seu bairro, da sua família. Tá aí agora a gente dando apoio a esse futebol amador. Muito boa noite ao pessoal da mesa hoje, completo com o Murilo e também com Luana. O pessoal com saudade da Luana, ela está aqui. Aproveita e dá boa noite, Luana. Boa noite, pessoal. Estou aqui novamente, né? Tive alguns contratempos aí, não pude comparecer nos programas anteriores, mas estamos aqui novamente na Cara do Gol. E quem quiser fazer perguntas e acompanhar a gente no Facebook, manda algumas perguntas aí que a gente vai estar respondendo para vocês. Murilo também aí com saudade da banca. Aproveita aí e já dá uma boa noite para todo mundo. Uma boa noite a todos os telespectadores, Donato, a Luana. Estamos de volta, retornando, né? Depois de um período um pouquinho afastado, algumas coisas que não deu para poder comparecer, mas a gente está de volta com prazer e satisfação para passar a melhor informação para o torcedor. E vamos, é claro, focar aqui no Campeonato Catarinense, que está partindo aí para sua reta final. Temos 2 rodadas. Quarta-feira já tem essa rodada e domingo encerra. E a gente vai estar falando bastante desse final dessa primeira fase do Campeonato Catarinense. Surpreendeu alguma coisa no campeonato vocês até aqui? Para mim, acho que está meio que dentro do esperado, que a gente já estava vendo mais ou menos na metade do campeonato até aqui. Acredito que, como a gente já falou desde o início, quem está surpreendendo é o Marcílio Dias. Eu acredito que, como está o time, a equipe, eu acredito que ele vai ficar entre os 4 para até a final aí. Murilo? Olha, Donato, me surpreendeu alguns aspectos realmente. Primeiro, pelo lado negativo, a equipe do Tubarão, né? Que a gente já vinha falando antes de começar a competição, antes de começar o campeonato, qual que era a perspectiva, qual que era Objetivo. o que iria ser de objetivo e surpresa dentro do campeonato. Todo mundo falava, sem exceção por unanimidade, até pela campanha que fez ano passado, em terceiro lugar no geral, comandado pelo Vaguinho Dias, era o Tubarão, né? Então era a sensação do campeonato. Porém não mostrou isso, está brigando a cada rodada para sair da zona de rebaixamento. Uma pena lamentável, porque o Hercílio Luz também está ali da mesma cidade de Tubarão, né? Então esse é um aspecto negativo que me surpreendeu no campeonato. Aspecto positivo, eu coloco 2 fatores. Primeiro, o Marcílio Dias também. O Marcílio Dias, uma equipe surpreendente, né? E um grande detalhe, que o Marcílio também comandado pelo Vaguinho Dias, né? Ex-treinador do Tubarão. Então, quer dizer, ano passado ele levou o Tubarão ao 3º colocado no geral do Catarinense e agora está brigando para ficar em 4º lugar, porque os 3 praticamente definidos na questão da classificação. Então, um excelente trabalho, positivamente, para mim, uma grata surpresa a equipe do Marcílio e a classificação e a condição que tem, sim, e a chance grande de se classificar. E também um aspecto técnico do campeonato, né? Foi fraco, né? Exato. E se a gente avaliar, hoje, 3, 4 equipes brigando pelo rebaixamento e até a equipe do Criciúma brigando por classificação. Quer dizer, o Joinville praticamente fora, vai cumprir tabela, tem o Metropolitano que ainda briga para fugir do rebaixamento, mas eu destaco positivamente o Marcílio Dias e negativamente o Tubarão. Eu acho que podemos destacar um fato do Campeonato Catarinense, é que estamos a 2 rodadas do final da primeira fase e todos os times ainda brigam por alguma coisa. Chapecoense, Figueirense e Avaí brigam pela primeira posição. Sim. Marcílio Dias, Criciúma, Brusque e Tubarão. Joinville, é isso? Brigam pela 4ª vaga. Depois nós temos os 3 últimos brigando para ver quem fica de fora da zona de rebaixamento, né? E se a gente for analisar a tabela de classificação, vai chegar nas últimas rodadas, que é as 2 últimas agora, a 18ª e a 19ª, 2 rodadas, 4 equipes brigando por uma vaga, que é o 4º lugar, que é Avaí, Figueirense e a própria Chapecoense já estão classificados. Então, 4 clubes, 4 equipes brigando por uma vaga. E mesmo na parte de baixo da tabela também, ou seja, Metropolitano, Hercílio Luz e Tubarão. Então, dos 3, 2
vão ser rebaixados. O Joinville, acho que dificilmente vai chegar. O Joinville é uma equipe que não passa confiança e nessas 2 últimas rodadas dificilmente. Até na próxima rodada pega o Criciúma, jogo dificílimo, né? Então, e o Joinville ali, né, nesse jogo, um dos dois já fica fora. Né? Exato. E o Joinville teve a grande chance, né? Jogou em casa contra o Marcílio Dias. Era a grande chance de ir a 23 pontos e entrar de vez no grupo. Não aproveitou diante do torcedor. Agora cada vez fica mais difícil. 24 pontos. Exato. Então o Joinville está em 20 pontos, o Brusque 20 pontos, o Criciúma 21 pontos e o quarto colocado hoje, que é o Marcílio Dias, 23 pontos. Você está podendo acompanhar aí com a gente na tabela que o Matias colocou. Vamos falar um pouquinho desses 3 primeiros colocados, né? Avaí, Chapecoense e Figueirense. Só um deles vai ser o primeiro colocado. Mas eu acho que a grande disputa hoje está exatamente para o segundo. Para mim, o Avaí deve terminar em primeiro colocado pela forma que cresceu no campeonato nesse momento. Contratou, fez as contratações necessárias e aí está colhendo os frutos agora com 33 pontos. Mesmo que jogue 2 próximos jogos fora de casa, eu acho que o Avaí termina em primeiro colocado. É pela equipe que o Avaí tem, né? E até pelos reservas que o Gelinho conta, são jogadores de boa qualidade, né? Que com certeza pode estar... Eu também acredito que ele siga em primeiro, como primeiro colocado. E em segundo, entre a Chapecoense e Figueirense. Agora a gente vai ver, acho que vai meio que certeza, no próximo jogo, que será, né, Avaí, Figueirense e Chapecoense. Murilo, quarta-feira, Figueirense, Chapecoense e no domingo, Chapecoense e Avaí. A Chapecoense vai ser o diferencial entre a dupla da capital? Vai sim. E um grande detalhe, né, Donato? Se a gente for analisar a tabela de classificação, a próxima rodada, se você pegar os 5 jogos, todos os 5 jogos têm importância dentro da rodada. Porque tem o próprio Hercílio Luz brigando para sair do rebaixamento, tem Joinville, que é um divisor de águas que ainda tem chance em 2 rodadas, dependendo da combinação e da próxima rodada contra o Criciúma. Tem o Criciúma querendo chegar lá em cima, tem o Brusque brigando com o Marcílio. Então, quer dizer, uma rodada quente, uma rodada que vai movimentar realmente, né, o torcedor, as cidades, os estádios. E é o que a gente espera, porque o nível da competição ela vem desde o começo, né, entre 4 ou 5 clubes para se classificar e a parte de baixo. Mas essa rodada agora, a Chapecoense, ela está num estágio que assim, ó, ela vai definir o rumo do campeonato. Porque pega o Figueirense... Quarta-feira. Exato. 21h30. Com vários desfalques ainda, né, o Figueirense. Exatamente. E a Chapecoense briga direto com o Figueirense, os dois com 31 pontos. Então, quem que quer ser o segundo colocado? O Figueirense quer ser o segundo colocado e a Chapecoense quer ser o segundo. Então, vai ser realmente um jogo importantíssimo, um jogo, uma grandeza gigantesca, né? Um jogo, para mim, o mais importante da rodada, com certeza. E depois a Chapecoense decide. Vai definir muita coisa, né? Muita coisa. Próximo. E o Avaí, e depois define lá em Chapecó contra o Avaí. Então, eu acho que assim, para o Avaí também passa muito por essa rodada. Contra o Brusque. Que se o Avaí conseguir uma vitória contra o Brusque, acabou, é o primeiro colocado, vai definir somente a segunda posição. Segunda e terceira colocação. E o Figueirense encerra em casa contra o Marcílio Dias. O Marcílio também brigando. Então as 2 últimas rodadas vão ser sensacional no campeonato. Vamos falar um pouquinho sobre o Figueirense que começou o campeonato 4 jogos, 4 vitórias, foi perder a invencibilidade há pouco tempo atrás. Mas há algum tempo, alguns torcedores, e em alguns momentos eu tenho que concordar com esses torcedores, o Emerson Maria pareceu um pouco com receio de jogar, de perder. O exemplo disso foi domingo. O Figueirense jogou muito mal, não teve futebol. Foi a pior, acho que foi o pior jogo do Figueirense no campeonato. Aí que está o grande receio. Já é uma sequência, esse foi o pior, esse foi o pior, esse foi o pior. E estamos chegando na final do campeonato, né? Então o Figueirense é o time que tem, não tem ninguém para ser uma surpresa. O Emerson Maria vai ter que se virar. Ainda mais com os desfalques, que ele vai contar agora com quinta-feira, né? Que são praticamente uns 4. São o William Pop,
O alemão. O alemão, o zagueiro, Juan Renato, que foi E expulso, o Matheus Lucas, né? e o Matheus Lucas. São 4 desfalques importantes para o Figueirense para esse jogo de quarta-feira contra a Chapecoense. Mas o que falar do Figueirense? Perdeu força ou os outros que cresceram? Olha, Donato, eu avalio da seguinte forma, é as duas situações, tá? Claro que não dá para você exigir também o Figueirense com uma campanha magnífica, uma campanha avassaladora que vinha fazendo. 100% de aproveitamento, assim, né? Exato, invicto no campeonato, vitória em cima de vitória, vitória em cima de vitória, né? E a gente sabe que o nível técnico da competição vai chegando uma hora que as outras equipes já sabem a forma que o Figueirense joga, já sabem o esquema do Emerson Maria, sabe como neutralizar a jogada do Figueirense, e isso ficou claro no jogo já passado, que o Figueirense foi derrotado pelo Joinville. O Joinville veio fechadinho, até você acompanhou, né, Donato? Pela rádio, tudo. Então, quer dizer, o Joinville veio fechadinho, veio numa forma de pegar o Figueirense nos erros, e foi o que aconteceu. O Figueirense entrou em desespero, a equipe não se encontrou em campo diante do torcedor, o torcedor começou a cobrar. Então, quer dizer, nesse jogo agora contra o Hercílio Luz, o Hercílio teve, principalmente no segundo tempo, um domínio grande da partida. Graças ao Denis, o Figueirense não saiu derrotado. Sim. Nós estamos falando do Hercílio Luz, né? Exato. Não vamos desmerecer o Hercílio Luz, mas o Figueirense é um eu- time muito superior ao time do Hercílio Sim. Luz. E é uma equipe que está brigando pelo rebaixamento, né? Então o Figueirense tem que mostrar o seu poder de superioridade, tem que mostrar desde o começo do campeonato que era o líder do campeonato, que vem mesmo para brigar pelo título. Só que agora o próprio torcedor do Figueirense está preocupado, está começando a ficar preocupado, porque ele está vendo que o time não está dando aquela resposta que dava no começo, e o nível técnico está caindo. Então isso, numa fase final do campeonato, em 2, 3 rodadas para terminar, aí vem uma semifinal e vem uma final em jogo único, realmente preocupa bastante. Vou falar um pouquinho agora também sobre o Avaí. O Avaí que tomou a liderança algumas rodadas atrás, estreou o colombiano, o Mosquera, né? Tu que viu ele jogando pessoalmente no estádio da Ressacada, ele pode acrescentar para o time do Avaí? Não só pode, como vai. Antes de começar o campeonato, até o próprio Geninho dava entrevista coletiva, a diretoria toda do Avaí. O Avaí, quando perdeu o Judson, não tinha no elenco um jogador com a característica do Judson. O Avaí hoje no elenco tem 2 volantes, Matheus Barbosa e o Pedro Castro, que foi adaptado de volante. O Pedro Castro, no Avaí, ele faz 2 funções. Meia, quando está com a bola, sai para o jogo, e ele faz a função de volante revezando com o Matheus Barbosa. Mas não são jogadores de marcação com característica, aquele jogador que desarma e sai para o jogo. Desarma e sai para o jogo. Mas isso ficou nítido contra o Tubarão, que o Mosquera vai ajudar. Vai ajudar muito. Não só nessa reta final do Catarinense. Eu não tô aqui, a gente não está aqui falando, porque jogou contra o Tubarão e se destacou. Não. É aquilo que a gente sempre fala. O jogador, quando ele tem qualidade, não precisa muito tempo, né, para a gente saber que vai ajudar e que tem qualidade. E o Mosquera, ele tem uma qualidade diferenciada. Ele é um estilo de um volante que eu gosto. É um volante que ele pega a bola e ele sai para o jogo, cabeça erguida, ele tem um passe primordial, não erra passe. É um jogador que ele vai na frente, faz tabela, ele busca o jogo, ele inverte o jogo para o outro lado. Então, assim, é uma bela opção. O Avaí conseguiu realmente, foi atrás, negociou há bastante tempo com o jogador. E agora, aquilo que faltava no elenco do Avaí, que era o Judson, o Avaí supriu, mas supriu ainda para melhor. Porque o Judson desarmava. Era um jogador que caiu na graça do torcedor por desarmar. Ele fazia os 2 lados, ele cobria, corria o campo todo, mas o Judson não tinha um bom passe. E isso ficava nítido. E o Mosquera tem essa característica. Luana, o Avaí contratou Douglas, que veio do Grêmio, Vladimir, que veio do Santos, e agora o Mosquera, o colombiano, né? É claro que eles agregam ao elenco do Avaí, mas, por exemplo, dentro do vestiário, o Douglas, mesmo machucado, pode fazer uma diferença? Com certeza, eu acredito que o Douglas, por toda a experiência que ele tem de carreira, por todos os títulos que ele já conquistou, eu acredito que ele faz bastante diferença até para os mais jovens, assim, dando
uma palavra ou até tipo, vão ansiosos para os jogos e tudo mais, ele talvez seja um cara mais velho assim que possa dar essa conversada com o pessoal mais novo, né? Eu acredito que no vestiário, assim, antes dos jogos, acho que ele é uma boa referência, né? Pena que ele machucou agora, assim, mas vai estar ali. Ele não joga mais. Mas ele vai estar com certeza sempre por perto, ajudando ali nos bastidores, né? Por enquanto. O Avaí pega o Brusque agora e depois joga contra a Chapecoense. Tu acha que o Avaí pode se complicar nessa reta final? Eu acredito que o Avaí já está um time bem formado, assim, com uma equipe boa. O Geninho tem as peças-chave já titulares e tem um bom banco de reservas. Eu acredito que se continuar assim do jeito que está, jogando o jogo que está jogando, acredito que ele fica na primeira colocação nesse final de campeonato. Vamos falar um pouquinho mais sobre os outros clubes catarinenses, né? Tem um pessoal aqui lá de Fraiburgo, meus parentes. Rosa. Meus parentes. Tchau, tchau. Tchau, vai ter maçã daqui a pouco lá, né? Maçã, eu comi muita maçã lá embaixo. E embaixo das árvores pegar maçã. Um beijão pra todo mundo aí de Friburgo. Vamos falar um pouquinho sobre os outros times catarinenses, né? A gente tem algumas notícias que eu queria aqui debater com vocês. Vitor Júnior do Brusque. O Brusque tem suas limitações, já foi campeão lá em 92 contra o Avaí, tem grandes jogadores na sua história, Viola e muito mais, né? Bastante jogadores passaram. Vitor Júnior, que passou pelo Botafogo, estava no Brusque, fez um contrato que iria receber R$45 mil antes do campeonato e após o término do campeonato, mais 45 mil, totalizando R$90 mil. Fez 4 partidas. E agora foi-se embora, porque vamos falar desse jogador e pro Brusque, né? O que pode representar isso pro Brusque? Eu acredito que pro Brusque fez a parte dele de trazer o jogador, pagar mais pro jogador, eu acho que é falta de profissionalismo, né? Porque se ele acordou com o clube de fazer os jogos e tudo mais, eu acho que é falta de profissionalismo mesmo do jogador, né? De não cumprir o que ele foi acordado, né? Palavra dele. Acordado, é isso que eu... Murilo, o Brusque agora disputando a 4ª vaga com o Marcelo Dias, com o Criciúma, com o Joinville. Esse fato, talvez não represente tanto dentro de campo, né? Porque ele fez apenas 4 partidas. Mas o fato em si pode atrapalhar o esquema, o jogo do Brusque? Pode. De uma certa forma, sim. Na realidade, o que acontece? Quando você tem uma equipe formada, quando tem um elenco formado e uma forma de jogo, que você tem um jogador já no elenco que ele se adapta àquela formação, até você voltar a readaptar uma nova formação sem esse jogador, aí já requer um tempo. Aí demora um pouco mais, aí é treinamento, aí tem que ter tempo. E agora, nesse calendário apertado, e como está nessas 2 últimas rodadas, praticamente não tem tempo de trabalhar. É um dia, se reapresenta faz um treinamento e já vai para o jogo. Então, realmente, pode isso prejudicar um pouco o Brusque. Mas eu acho que dentro do vestiário, também própria comissão técnica e diretoria, vão tentar de uma forma ou outra não deixar passar isso também para o elenco. Para o elenco, para os jogadores, né? E até para a própria comissão técnica, para isso não abalar a estrutura do Brusque nessa reta final e nas 2 rodadas. Porque o Brusque também mostrou realmente um alto nível dentro do campeonato, uma equipe compacta, uma equipe sólida, e tanto é que está brigando aí a cada rodada para se classificar. E o Avaí tem sim um jogo dificílimo contra o Brusque, no Augusto Bauer. É uma equipe que dentro do seu estádio é um estádio pequeno, um estádio acanhado, o torcedor fica bem próximo, e a gente sabe, o Brusque sabe a forma de jogar dentro do seu estádio, é um time que ele não é acanhado, vai para cima, enfrenta de igual para igual as equipes que vão jogar lá, principalmente equipe grande, né, as equipes de Avaí, Figueirense, Criciúma, Joinville, Chapecoense, e ainda mais nessa reta final querendo a vaga. Então, vai com tudo. Vai ser bem complicado, jogo difícil realmente. Recentemente o Criciúma fez a troca do comando técnico, né? O Gilson Kleina voltou a assumir o Criciúma depois de alguns anos ter comandado o Criciúma. Isso pode ser um diferencial
para o Tigre conquistar essa vaga no G4? O Gilson Kleiner, eu acho ele um bom treinador, técnico. bom técnico, treinador. Eu acredito que faz a diferença, assim, como fez a diferença em outros times. Inclusive no próprio Avaí. Inclusive no próprio Avaí, é verdade. E eu acredito que ele está fazendo a diferença para que o Criciúma almeje essa quarta colocação aí. Murilo, o Kleiner não chegou tarde demais? Chegou tarde demais. Chegou. O Criciúma fez um planejamento, até com o próprio Doriva, tudo, e demorou muito. O Doriva não conseguiu achar uma forma do Criciúma jogar, tanto é que nas primeiras rodadas, no turno, o Criciúma estava brigando na zona de rebaixamento, chegou a ser lanterna do campeonato, né, em 1 ou 2 rodadas, conseguiu sair dessa incômoda zona de rebaixamento, que não é realmente a realidade do Criciúma, e o Gilson Kleiner chegaram alguns reforços, Léo Gamalho, Vinícius, e mesclando com um time que já tinha realmente até, de certa forma, jogadores de qualidade, com esse acréscimo, o Gilson Kleiner começou a dar uma nova cara de time para o Criciúma. Até foi visto isso no último jogo do Criciúma pela Copa do Brasil contra a Chapecoense. Então, saiu perdendo, correu atrás do resultado, acabou tomando o 3º gol no final, mas foi um resultado que o Criciúma fez do impossível para poder ser reversível dentro de casa, dentro do Heriberto Wilson. Então, o Gilson Kleiner chegou tarde realmente, né, mas ainda com chance de classificação. E é aquilo que a gente sempre fala, enquanto há chance, eles vão tentar realmente. Exato, e ainda mais com a grandeza do Criciúma, com a história que tem o Criciúma, tenho certeza que o Gilson Kleiner agora ele vai fechar o elenco, vai fechar o time, o planejamento com a diretoria, para poder realmente nessa reta final dar um segmento para de uma vez por todas o Criciúma se classificar. Também a Chapecoense trocou o técnico, né, e deve fazer a estreia quarta-feira. 2 estreias, Ney Franco e o Gum, o zagueiro que veio do Fluminense. Essa dupla, Gum e Ney, pode ajeitar a Chapecoense? Pode, também pode. O Ney Franco dispensa comentário, treinador estrategista, um treinador vencedor, é um treinador de clubes grandes, equipes até Sul-Americana disputou, então dispensa comentário. Ney Franco é um treinador que chegou também para a Chapecoense numa hora certa. A Chapecoense foi atrás, a exemplo do Criciúma agora, chegou no momento certo, no momento correto, porque a Chapecoense ela estava num momento meio que turbulento. Não sabendo para que lado que é. Exato. O Claudinei Oliveira perdeu o comando totalmente, o torcedor começou a cobrar. Na Copa do Brasil, o último jogo, algumas horas, alguns minutos do jogo, a Chapecoense chegou a ser vaiada dentro do seu estádio. Então agora, com a chegada do Ney Franco, o torcedor vai ter mais aquela esperança novamente renovada, né? E também é a estreia do Gum, zagueiro. Então, quer dizer, o Gum é um zagueiro que vem também com uma bagagem no futebol, vem para ajudar realmente. Vai ser um líder, sim, vai ser aquele líder que a Chapecoense está precisando. Então, quer dizer, vai ter a gente até uma forma, como a forma de falar, brincando, vai ter um treinador fora de campo, que é o Ney Franco, e vai ter um líder, um xerife, um capitão e um treinador dentro de campo. É o que ele era no Fluminense. Era muito... Eu uso um exemplo, não vou muito longe, a gente sempre fala, é o Avaí. É o Geninho fora das 4 linhas e o Betão como capitão. E isso a gente vê e presencia todo jogo. Então, quer dizer, a Chapecoense também está arrumando time para a reta final e isso vai credenciar ainda um nível técnico maior para a semifinal e para a final do campeonato. Vai ser bom. A disputa vai ser boa. Vamos falar um pouquinho sobre o Marcílio Dias. Eu tenho falado bastante sobre o Marinheiro nas últimas semanas, nessa expectativa que causou em Itajaí, né, uma cidade que tem futebol registrado na sua história. Hoje o Marcílio Dias é o time mais antigo de Santa Catarina, 113 anos, embora tenha completado 100 anos, né? Depois, revendo a história lá do Marcílio Dias, acharam mais 13 anos perdido. O futebol de Itajaí foi resgatado com o Marcílio Dias, né? Foi resgatado e uma ressalva que eu faço do Marcílio Dias no campeonato, que a gente tem que lembrar, é o público de Itajaí.
Todos os jogos no Dr. Ercílio Luz, casa cheia realmente, uma média de público de 4, 5 mil pessoas. Essa média de público a gente está tendo no Orlando Scarpelli na ressacada. Sim. Exato. Que... Com os times brigando pela liderança. Exato, brigando pela liderança para chegar a uma semifinal, numa final do campeonato. E com todo o respeito que merece a história do Marcílio Dias, mas Avaí e Figueirense tem que colocar no seu estádio 9, 10 mil pessoas. Isso é o que a gente sempre pede, o que a gente exige. Agora, o Marcílio, no seu estádio, que tem uma capacidade de 5 mil, 5.800, todo jogo coloca 5 mil pessoas, isso é gratificante, isso é bom, é ótimo para a gente que acompanha o futebol, para a gente que faz futebol e vê o crescimento do Marcílio Dias. Com a chegada do Vaguinho Dias, a contratação, alguns jogadores de qualidade realmente, que a gente vê no elenco. Então o Marcílio está no caminho certo. Se nessas 2 rodadas, nessa próxima rodada, conseguir uma vitória, eu tenho certeza que o Marcílio vai se classificar entre os 4. E aí você vê Avaí, Chapecoense, Figueirense, cadê o Criciúma? Cadê o Joinville? Que seriam a quarta, terceira, quarta, quinta, sexta força do campeonato. Vai entrar o Marcílio Dias. Então... Que veio de uma Série B. Série B e tá já... Então tudo é planejamento. O Marcílio vai ser começado sim a ser olhado com outros olhos, até para os próximos anos. Pode chegar na semifinal e pode não chegar. Como pode chegar na semifinal e se classificar para uma final do campeonato. E mesmo que não chegue, tem o seu... Exato. Mas aí você imagina num campeonato de 10 equipes que ficam fora Joinville e Criciúma. Então... E entra o Marcílio Dias. Isso é gratificante, não só para a cidade, mas para o clube, para quem acompanha o futebol. E o Marcílio Dias, o crescimento, vai gabaritar para o ano que vem uma estruturação maior ainda dessas equipes. Porque o Joinville não pode continuar da forma que está. O Criciúma não pode deixar para as últimas rodadas para trazer o Gilson Kleiner. Um treinador não pode deixar contratar nas últimas 3 rodadas. Isso é planejamento. Planejamento, isso. Vamos falar aqui, né? Eu já pensava que estava morto. O Metropolitano conseguiu aí nas últimas rodadas. Está fora da zona do rebaixamento. E o que falar do Metropolitano, Luana? Eu também achava que o Metropolitano ia cair. Surgiu das cinzas. Ressurgiu das cinzas. E que bom, né, para a cidade de Blumenau. E se continuar assim, pode ser que não caia realmente. Só vai depender mesmo agora da... Eu não sei contra quem eles vão jogar agora os próximos jogos. Tem vou confirmar para ti. Para ver o que a gente espera, né, desses próximos jogos do Metropolitano. E que consiga fazer bons jogos pra gente... O Metropolitano vai jogar... Agora travou aqui, só porque tu pediu, viu, Luana? Então... Contra o Tubarão, um confronto Tubarão é um direto em Tubarão. Se o Tubarão ganhar, vai a 14, passa o Metropolitano. E rebaixa o Metropolitano daí, né? Não, né? Não, porque... 11, 12, 14. Não rebaixa não. Se o Tubarão? Se o Tubarão ganhar, vai a 14, tem mais uma rodada, fica um ponto à frente do Metropolitano. O Ercílio Luz, se ganhar, vai a 15, fica 2 pontos do Metropolitano, fica tudo na última rodada. Última rodada. Ele acha que ele fazendo uma vitória, ele rebaixa o Tubarão, né? Sim. Ele rebaixa um dos 2 Tubarão. Ou até 2 empates, né? Pode ser que... Então, Metropolitano tem o jogo da vida aí contra o Tubarão. Em Tubarão. O que tu acha que vai dar nesse jogo aí, Murilo? Olha, Donato, pelo aspecto de jogar em casa e pelo jogo que fez contra o Avaí, vai ser difícil para o Metropolitano. Vai ser um jogo complicado. O Tubarão é uma equipe que me surpreendeu pelo jogo que fez. Não sei se é pelo fato de ter jogado contra o Avaí, a empolgação, mas veio um esquema fechado. O Avaí encontrou muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Foi difícil furar o bloqueio e a marcação no Metropolitano. Se for do Tubarão, se for analisar, pegar realmente o scout do jogo, Avaí e Tubarão, o Avaí não chegou no primeiro tempo. O Avaí não teve uma jogada de perigo no primeiro tempo. Claro, aí depois fez o gol, conseguiu o gol, aí achou espaço, o Tubarão teve que sair para o jogo, porque não teria um outro resultado sem ser a vitória, até um empate já bastava para o Tubarão, seria um bom resultado fora de casa, brigando pelo rebaixamento, mas aí conforme o Tubarão se abriu, o Avaí fez o segundo, aí não teve jeito realmente, mas me surpreendeu
esquema tático do Tubarão Bem realmente... fechado, Exato. fazendo com que o Avaí errasse passe, não conseguisse jogar, não tivesse aquela agilidade de passe como ele estava fazendo com outros Exatamente, jogos. veio Né? numa marcação que o treinador Luizinho Vieira ele colocou 2 linhas de 4 defensiva. Quando o Avaí tinha bola, o Tubarão se retrancava, todos se fechavam, o Avaí não teve espaço, era na base do chutão, né? E quando o Tubarão tinha a bola, tentava sair em velocidade. E teve algumas chances realmente, né? Claro, pelo poder defensivo da equipe do Avaí também, conseguiu neutralizar. Mas vai ser um jogo difícil para o Metropolitano, principalmente. E aquilo que a gente sempre fala... É jogo da vida para os dois, né? Exato, é uma rodada excelente, uma rodada maravilhosa, porque os 5 jogos têm importância na rodada. Sim. Brigando contra o rebaixamento. Temos a próxima rodada aí, vamos colocar, daí a gente já encerra os catarinenses. Vamos falar um pouquinho dos outros campeonatos estaduais que estão chegando também ao final. Figueirense contra Chapecoense na quarta-feira. Esse jogo deve ser o jogo da NSC, ainda mais o horário, né? 21h30. Também nesse mesmo horário, Marcílio Dias e Ercílio Luz. Jogo importante para o Marcílio Dias. Criciúma contra o Joinville. Aí é o que eu falei, um dos dois aí já fica de fora pela disputa pela essa quarta vaga. Tubarão e Metropolitano. Vida ou morte para uns dois Mas ali times. no Marcílio Dias e o Ercílio Luz também, para os dois, né? Ou para não cair, que se o Ercílio ganhar, ele sai da zona. E o Marcílio para continuar no... Mas eu acredito aí que dê Marcílio Dias. Em casa também, eu também acredito que dê. Tubarão contra o Metropolitano e o último jogo Brusque e Avaí. Todos os jogos sendo às 21h30 e acredito que deva ser assim essas 2 últimas rodadas. Todos os jogos no mesmo horário, devido a estar envolvendo muita coisa no campeonato. Né? Agora, Donato, se for avaliar realmente, conforme foi passando a tabela, foi falando ali, a importância desse jogo. Jogo importante. Então todos os jogos vão ser importantes realmente. É uma rodada maravilhosa. Quer dizer, tem Figueirense e Chapecoense, tem Brusque e Avaí, tem Criciúma e Joinville. Marcílio e Ercílio. Exato. Criciúma e Joinville não tem. Um ou outro vai e um fica. Ercílio Luz brigando pelo rebaixamento. Metropolitano Tubarão, rebaixamento. Brusque e Avaí, 5º e 1º para manter a liderança. Então é uma rodada magnífica. Temos aí também, toda a rodada é feita uma seleção dos melhores. A gente trouxe aqui, né? Denis, do Figueirense, foi eleito o melhor goleiro. Foi o que garantiu um empate para o Figueirense lá em Tubarão, né? Ele agarrou muito, né? Tanto no jogo quanto naquele pênalti, né? Que ele pegou do... Não lembro o nome do jogador. O Lima? Não, foi o Lima que bateu? Foi o Lima. Ontem foi o Lima. O pênalti foi o Lima. Então... E um detalhe, né? Só até interrompendo, o Denis vem fazendo um campeonato excelente, né? Sim. E se a torcida do Figueirense tinha alguma desconfiança em relação ao Denis, que ano passado teve uma ou outra falha, o que é normal dentro de um campeonato, né? De uma Série B, de um catarinense, o que é normal dentro de uma competição. Ele não vai jogar em alto nível o campeonato inteiro. Sim. Se o torcedor tinha alguma desconfiança, eu acho que essa desconfiança já acabou realmente. Temos aqui o zagueiro Magrão. Magrão do Marcílio Dias. O Magrão do Marcílio Dias. E o zagueiro Gun já fez sua estreia. Eu disse que queria estrear quarta-feira. Então... eu achei também que ele... Então foi um dos destaques, né, da rodada. Vitor Guilherme, do Ercílio Luz. E Marlon, do Criciúma, o lateral esquerdo. Johnny Mosqueira chegou no Avaí, jogou e já está no craque da rodada aí, o jogador do Avaí. Assim como o Amaral também foi no meio de campo, os 2 volantes, então Mosqueira e Amaral. Meio de campo, João Paulo, do Avaí e Kaique, do Criciúma. O João Paulo fez o gol, acho. Fez o gol. Um gol bem bonito. André, do Criciúma, e Getúlio, do Avaí, são os atacantes. O Avaí emplacou aí 1, 2, 3, a Chapecoense 2, o Criciúma também botou 3, o Ercílio Luz botou 1, e o Marcílio Dias e o Figueirense colocaram um jogador cada. Mais alguma coisa para a gente ressaltar aí sobre os clubes catarinenses? Olha, Donato, uma ressalva que eu queria fazer também, que envolve os clubes catarinenses, é o nível técnico da arbitragem. Né? A arbitragem muito boa no Campeonato Catarinense esse ano.
né? Essa renovação que teve na comissão de arbitragem. A gente está vendo aí Rafael Trace, a gente está vendo vários, Diego da Costa Cidral, né? A gente que está acompanhando todas as rodadas aí, a gente está vendo nível técnico. Então a arbitragem realmente esse ano ela está surpreendendo, porque se você pegar todos os jogos, dificilmente tem uma crítica em cima da arbitragem, trio de arbitragem. Então eles estão conseguindo fazer o que não fizeram nos outros anos, né? Que é ter o controle do jogo, acompanhar o lance em cima, aplicação de cartão. Claro que é passivo de erros também, vai acontecer, isso é normal, mas é muito mais acertos esse ano do que erro. A arbitragem esse ano realmente está surpreendendo. Eu vou pedir aqui, né, todo mundo sabe que eu vou pedir licença aqui para o Murilo, que a mulher, ela sempre se ressalta por ter um QI a mais do que os homens, né? Então, eu vou pedir para a Luana para explicar para vocês como que se dá a semifinal do Campeonato Carioca. Me pegasse, né? Olha, eu tô aqui para tentar entender até agora. Que aquilo lá, o enigma que aquilo, olha, hoje eu fiquei lendo e ficava pensando e tentando ver como que funciona. E é difícil de entender, é um bolo de coisa. Quarta-feira passada, Flamengo e Fluminense, né? Um jogo muito pegado. Na quinta-feira, Vasco e Bangu. Flamengo e Vasco foram para a decisão do segundo turno do Campeonato Carioca. O Vasco foi campeão do primeiro turno. Diga-se de passagem, com um empate, foi um empate, né? Deu 1-1. O empate lá deu o título ao Avaí, o Vasco. E nesse domingo também foi um empate. Só que a decisão foi para os pênaltis, né? Não teve muita lógica. É claro, a gente não está lá acompanhando o Campeonato Carioca com uma certa frequência, mas a gente acompanha e, né, eu achei muito estranho isso. Porém, eles fizeram esse regulamento, os times assinaram, aceitaram, enfim. Flamengo foi campeão do segundo turno. O que seria a lógica, no meu entendimento, né? O campeão do primeiro turno fazer a final com o campeão do segundo turno. Sim. Isso seria uma lógica e está muito claro isso para mim. E é o que vinha acontecendo, né, Donato? Era o campeão da Taça Rio contra o campeão da Taça Guanabara, fazia a final do Campeonato Carioca. É simples. Uma fórmula simples, todo mundo entende, todo mundo decifra, o torcedor vai para o estádio com aquilo na cabeça, então ficou simples, ficou fácil. Mas esse ano... E agora o que aconteceu? Próximo domingo teremos uma semifinal da final, de fato, né? Sim. Onde volta agora Fluminense, vai jogar com o Flamengo, e o Bangu vai jogar novamente com o Vasco. Ou seja, pode dar uma final do Campeonato Carioca, Fluminense e Bangu, que não foram nenhum dos dois campeões dos clubes. E o Fluminense, se for analisar, até hoje eu achei um fato interessante, engraçado, eu estava vendo em um canal de televisão. Eles estavam passando uma reportagem referente ao Fluminense e o próprio Fernando Diniz falando: a gente não esperava, mas já que deram a chance, a gente vai. Então, quer dizer, é complicado realmente se avaliar. Agora, o que a gente tem que ver, o aspecto é o seguinte: quem são as pessoas que fazem esse tipo, né, essa forma de disputa? Quem está comandando? Quem está por trás, né? Qual o critério que se usa? A gente fala tanto nas datas, que não tem data, que é o calendário apertado. Agora, dessa forma, faz o campeão do turno, o campeão do retorno, acabou o campeonato. É a final, simples, né? Fica até mais bonito. Sim. Uma forma assim. Agora, o campeão... E até mais certo, né? Para os times, assim. Exato. Imagina você fazer isso no Campeonato Catarinense. O Avaí foi o primeiro colocado no geral, o Figueirense no retorno, mas aí faz uma semifinal com um time de foi Marcílio e Chapecoense daí. Não tem explicação. Isso confunde. Confunde. Resumindo, mancha o campeonato. Mancha. Fica complicado. Agora você imagina, o Fluminense chegando numa final, se for campeão. O Bangu ser campeão do Campeonato Carioca. O que vai ser falado? O Vasco e o Flamengo, que foram campeão da Taça Rio e Guanabara, não são campeões. Para explicar daqui uns anos isso, imagina? Fica estranho, realmente. Vamos falar um pouquinho também sobre o Campeonato Paulista. Como sempre, né, os clubes de menor expressão, do chamado clubes do interior, fizeram uma frente aí para os grandes de São Paulo. Mas na hora da decisão, acho que pesou a camisa
e ficaram aí os quatro times grandes, né? grandes de São Paulo. O que esperar dessas semifinais do Campeonato Paulista? Eu achava que até o São Paulo não iria chegar, né, pelo campeonato que estava fazendo e eu acreditava que viria com força até pelas grandes contratações que o São Paulo teve, né, e não estava fazendo um bom campeonato, mas chegou na final e empatou, né, se eu não me engano, contra o Palmeiras e Corinthians e Santos deu 2-1. Isso. 2-1. O Palmeiras tem grande chance, né, de ser campeão, eu acho, até Pelo elenco que tem? pelo elenco que tem. Mas Olha, eu não garanto nada. eu vou torcer pro meu Corinthians, lá vem. Já tem gente pedindo para mandar um beijo para os torcedores do Corinthians aqui. Então, Duda, a tia tá aqui, um beijo pra você. E vai Corinthians, é nóis. Murilo, alguma surpresa nesse Campeonato Paulista? A surpresa para mim é o São Paulo estar na semifinal. E um grande detalhe, né, Donata? Até concordo realmente, o São Paulo, né, estando nessa fase agora e crescendo, é uma equipe que tem que ser respeitada. Não tem outra lógica. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, essas equipes elas têm bagagem e na hora de uma decisão essas equipes crescem realmente. E o São Paulo está mostrando isso. Agora eu uso um exemplo também, Donato, do São Paulo igual a Chapecoense e o Criciúma. Trouxe o Cuca deu uma entrevista também e falou: eu quero o Nenê no meu elenco. O Nenê estava sendo negociado com o Fluminense. Sim. E ele falou: o Nenê é meu jogador. Então, olha a importância de um treinador na reta final. E o Cuca dispensa comentário. Então, São Paulo vai sim, forte, né? São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. É o que tem e é o que vai ficar nessa reta final e até para fazer a final do Paulista. Agora o Campeonato Paulista é muito competitivo, né? A gente vê o Red Bull, a gente vê o Novo Horizontino, a gente vê Bragantino, a gente vê o... Agora vai ser Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, né? Exato, foi feito comprado, um investimento grande, né? E o Red Bull é essa equipe, ela é uma formadora, né, de jogadores para fazer parceria com outras equipes. Até isso é bem interessante também, porque aparecem jogadores, são negociados. A gente viu até o próprio, não até do Red Bull, mas aquele Audax que teve, né? Isso, o próprio Audax, que hoje é o Oeste, né? O Oeste de Itápolis. O Oeste também fez uma boa campanha, né? Também. Esse ano fez. Então o Audax saiu o Tietê, saiu outros jogadores que depois foram pro Tietê próprio... que voltou pro São Paulo, né? Exato, veio pro São Paulo hoje. agora. Então, quer dizer, são clubes formadores, né? E isso é importante. E o Campeonato Paulista é uma vitrine. O Campeonato Paulista faz muito isso. E essas equipes, até voltando ao Campeonato Catarinense, Avaí, Figueirense, para a Série A e para a Série B de Campeonato Brasileiro, tem que ir nessas equipes mesmo, conversar, fazer um pré-contrato, porque é daí que saem esses jogadores de revelação. Sim. Exato. E do Campeonato Gaúcho? Grêmio e Inter na final? Grêmio e Inter na final. É difícil, né? Não tem como se fazer um outro prognóstico do Campeonato Gaúcho, porque é isso. Chega Caxias na semifinal, chega Novo Hamburgo, né? Chega outras equipes, chega Brasil de Pelotas, mas no final é Grêmio e Inter e Grêmio, não tem essa. Não tem outra lógica, não tem jeito. A Márcia Alves mandando um beijo pro Murilo, mandou até um bonequinho aqui mandando um beijo. Outro. A dona Maria Tereza dando uma boa noite. É sempre bom a gente contar com a presença da mãe, né, A mãe deve estar lá também assistindo em Tangará. Pediu pra tu mandar um beijo pra ela aí. Um beijo, mãe. Até mês que vem, né? Bom, pessoal, quarta-feira, então, dia de futebol pelo Campeonato Catarinense, rodada importante. Depois, domingo, também vamos ter a decisão, a última rodada do Campeonato Catarinense. E aí depois, já a semifinal e a final do campeonato. É reta final, todos os jogos são importantes. Murilo, quem chega na final? Quem são os times do Campeonato Catarinense que irão fazer a final? Que vão fazer a final do campeonato? Olha, acredito eu, Donato, que pelo nível técnico do campeonato, por tudo que a gente acompanhou, creio eu, e creio que todos os torcedores também, a gente quer um clássico na final, né? Para isso, precisa um ficar em primeiro e o outro em terceiro. Segundo ou terceiro. Né? Exato, porque daí é o primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Então, quer dizer, se ficar o Avaí em primeiro, Figueirense em terceiro, eles fazem semifinais paralelas, que aí pode dar um clássico na final. É o que todo mundo espera.
Acredito eu sim, estou acreditando bastante e não vou ficar em cima do muro, acredito sim num clássico na final. Avaí e Figueirense. Tem todas as possibilidades, tem tudo que se projeta, é isso. Agora basta um ficar em primeiro, outro em terceiro e assim vice-versa, para poder realmente dar um clássico na final. Se não for isso, acredito um Figueirense Chapecoense, acredito um Avaí Chapecoense, tudo pode acontecer. Acredito no Marcílio Dias, a gente não pode descartar uma equipe que vem fazendo um campeonato como o Marcílio. Então, o campeonato está interessante esse ano. Tá muito Luana, tu deseja um clássico na final? Um clássico, né? E com certeza eu gostaria de estar presenciando mais um clássico nesse campeonato aí. E eu também acho que o Murilo tá certo ali em falar sobre o clássico que todo mundo tá esperando, né? E eu também acredito que... Eu, claro, né, gostaria muito de um clássico na final, mas eu acho que a final é em Florianópolis, com a presença da Chapecoense. Eu acho que a Chapecoense chega na final do campeonato. Contra o Avaí? Ou o Figueirense, né? Ela vai ser o fiel da balança ali, faz esses esses dois jogos. sim. Eu acho que a Chapecoense chega na final, mas a final é em Florianópolis. Concordo. Também eu acho no estádio Orlando Scarpelli tem muita coisa ou na ressacada. Realmente a final não foge de Florianópolis. Né? Agora resta saber para onde que vai. Ou para o Scarpelli ou para a ressacada. Bom, pessoal, vamos chegando ao final do nosso programa, Na Cara do Gol. A gente vai ter aí uma semana, você pode acompanhar o site, as nossas postagens aí pelas nossas redes sociais. E curtam a nossa página, curta a página da Web TV Metropolitana. Lá você tem acesso a toda a nossa programação diária. Vamos ter ainda na quarta-feira o Bate-Papo Alvinegro, na sexta-feira o Urra Leão. São os programas de esportes aqui da Web TV Metropolitana. Até então, a próxima segunda, espero que a bancada cheia novamente. Também posso claro. Falar pro pessoal dar uma olhada também lá no meu canal, né? Salto e Batom com Futebol. Tem vídeo novo. Tem vídeo novo, esse vídeo novo eu tô falando sobre a Copa do Mundo, né? Feminina de futebol que acontece agora esse ano. E os próximos vídeos eu vou estar sempre destacando uma jogadora que vai jogar a Copa do Mundo e falando sobre a sua história. Então, pro pessoal aí lá assistir e também apoiar, né, o nosso futebol feminino que está crescendo cada vez mais. É isso aí, Murilo. Aproveita aí a dona Márcia assistindo. Queria também fazer mais uma vez um agradecimento e a oportunidade também, né, dona, de estar aqui novamente, depois de um tempo, até que não deu para a gente poder comparecer de alguns assuntos particulares, mas agradecendo mais uma vez o convite, a Luana também, para a gente poder ter esse bate-papo, essa resenha sobre futebol, para a gente poder estar acompanhando, estar projetando a próxima rodada, nessa reta final do campeonato, realmente isso é importante para poder estar passando para o torcedor a melhor informação. Então, mais uma vez, agradeço de coração e vamos ficar na espera para os próximos convites também. É isso aí, tá convidado sempre. Pessoal, então até a próxima segunda-feira, a gente vai ter aí o resumo de como foi essa primeira fase do Campeonato Catarinense. Já vamos estar tudo definido para a semifinal e vamos trazer, é claro, muitos assuntos sobre o nosso futebol e agora também com a participação do futebol amador. Agradeço ao Matias, aos nossos patrocinadores, Arena Cyber Café, o Petisco Gaúcho, OpenBee e Supplies Informática. E com eles, até a próxima segunda-feira. Valeu!